Amados irmãos, graça e paz, amém? Amém, graças a Deus, uma alegria mais uma vez, a honra de ocupar esse púlpito. Pastor Honório, pastor aí do nosso coração, amigo, e estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Trago o abraço da quarta igreja. A quarta igreja, no final de maio, agora nos dias 28 e 29, estará comemorando mais um aniversário. E teremos uma programação no sábado e no domingo. E eu acho que no sábado o pessoal do Ministério de Louvor daqui da igreja estará lá conosco, né? Isso, bênção pura. Vamos ter uma festa muito bonita. Teremos o pastor Fábio Marconi, lá de Salvador, amigo, discípulo, amado, que estará ministrando a palavra do Senhor nesses 2 dias e na escola dominical. Então nós temos a convicção que vai ser uma festa muito boa, você querendo aparecer no sábado pelo menos, né? Vai ser bênção. Lá para, junto conosco, celebrarmos mais um ano de vida daquela igreja. Amados irmãos, eu queria compartilhar um texto da palavra do Senhor. É um texto um pouco longo, mas a gente precisa ler o texto todo. Quer dizer, assim, 1 Samuel 25. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 38. Então, de 2 a 38, nós vamos ler. Eu vou ler na Nova Versão Internacional e os irmãos vão me acompanhar aí nessa leitura. Para os irmãos me ajudarem, eu vou pedir que os irmãos leiam uma parte do texto. Então, na hora que eu falar igreja, versículo tal, outro versículo, peço que os irmãos leiam aí de uma forma bem forte, bem bonita. Diz assim a palavra do Senhor: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome de sua mulher, Abigail. Mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor,
dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal esta mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail de Nabal, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. A igreja, por favor, do versículo 18 até o versículo 25, por favor. E ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal.
e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reinado duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Vamos orar? Mais uma vez, feche seus olhos e mais uma vez, peça para que o Espírito de Deus traga para você uma palavra para o seu coração, algo para a sua vida. Certamente Deus tem algo para a sua vida. Deus amado, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor deixa na tua palavra ensinamentos para o nosso coração. O Senhor deixa na tua palavra, Deus, exemplos, ilustrações claras para nos ajudar a caminhar com o Senhor. E nessa noite, Deus, pedimos que o Senhor traga da parte do Senhor uma palavra para a nossa família, uma palavra, Deus, para as famílias que estão aqui representadas, e que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor ministre em nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos como a família tem sido atacada nos últimos dias. Falar sobre isso é chover no molhado. Se você estivesse em casa assistindo algumas daquelas novelas, principalmente as novelas da Globo, vocês iam ver como as famílias têm sido atacadas, como o projeto família tem sido atacado.
de várias maneiras, de várias formas, como que a desobediência tem sido estimulada no seio da família, o individualismo, a desvalorização do compromisso do casamento, e como que a igreja, nos dias de hoje, tem absorvido esse comportamento. É impressionante, impressionante. Um exemplo disso é que nunca se ouviu como temos ouvido nos dias de hoje, casais cristãos, crentes, que estão se separando. Estão se separando assim, de uma maneira muito tranquila. Eu me lembro, eu ainda sou de um tempo, apesar de ser, né, não estou assim muito velho, mas assim, eu sou de um tempo em que não se ouvia que uma família da igreja se separou, um casal da igreja se separou. Isso aí eu digo de 30, 40 anos atrás. Mas hoje em dia isso se tornou um costume quase semelhante ao que nós percebemos nessa sociedade. Há uma clara desvalorização da família. Projeto família, ideia de família, para muitos já se tornou obsoleto. Pastores estão se divorciando e continuam no ministério. Isso eu conheço vários. A verdade é que está havendo na sociedade dos dias atuais um afrouxamento dos valores, dos limites, daquilo que a palavra de Deus estabelece. Está havendo uma negociação, uma grande negociação dos valores com relação à palavra de Deus. E muitas e muitas justificativas existem para esse afrouxamento. E essa é uma questão que tem me preocupado muito. Às vezes nós fazemos, nós pastores fazemos o mês da família, o mês de maio. Eu estava sentado ali pensando, vendo a irmã dirigindo aqui a liturgia, pensando comigo, será que não caberia um ano da família, em vez de um mês? Será que não caberia estabelecermos um ano para ministrarmos com mais intensidade sobre a família, sobre o que é educação de filhos, sobre o que significa submissão da esposa, o que é que significa o marido amar sua esposa como Cristo amou a igreja? O que é que significam essas verdades? Verdades que estão sendo, como eu já falei, negociadas. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de uma família que tinha um grande problema. O texto relata uma família, fala de uma família cheia de problema. Uma família talvez semelhante a muitas famílias dos dias de hoje. Cheia de problema. E o grande problema daquela família, que também hoje, na maioria dos casos, é o homem. Essa é outra temática para ser tratada na questão da família. A figura masculina, a perda
da masculinidade dentro da família, dos dias atuais. É uma coisa que tem me preocupado muito. Esse homem Nabal, que biblicamente significa aquele que é louco ou aquele que é insensato, dirigia a sua família com mão forte, um homem rude, agressivo, um homem duro, muito rico, muito próspero, porém áspero no trato, um homem de coração ingrato. O versículo 10 fala que ele é um homem ingrato, um homem com quem não se podia conversar, um homem com quem não se tinha diálogo, gastador, esbanjador, confiava em suas riquezas, avarento, alcoólatra. Certamente todas essas características negativas de Nabal se parecem com muitos homens dos dias de hoje. E homens talvez que estejam dentro das suas igrejas. Todo mundo conhece aquela história da esposa que se mudou para a igreja com todas as suas roupas, com toda a sua mudança, e ela queria viver na igreja, e aí ela era a mulher do pastor, e o zelador falou assim: madame, minha senhora, quer que a senhora... Não, é que eu quero morar aqui na igreja, porque aqui na igreja meu marido é um santo. Eu pastoreava uma igreja lá em Salvador, minha primeira igreja, e tinha um diácono. O nome do diácono era José. Eu fui fazer uma visita à família e eu notei que tinham 3 filhas, adolescentes e jovens, que nunca foram na igreja. E eu fui atrás, fui conversar com essa família, fui visitá-los. E eu fiquei perguntando por que aquelas adolescentes jovens não queriam ir na igreja. E elas ficaram assim caladas, tímidas. E depois a dona, esqueci o nome dela, a esposa do diácono falou assim: não, é porque pastor, fora de casa, né, assim, no aconselhamento, falou assim: pastor, meu marido, na igreja ele é um santo, em casa ele é um santo Anás, né? Então assim, minhas filhas odeiam igreja, porque dentro de casa não há nenhuma coerência. Se ela tivesse aqui, ela diria: dentro de casa meu marido se parece com Nabal, um homem grosso, agressivo, rude no trato, mas na rua, na igreja, era uma pessoa maravilhosa. Diácono José. E foi difícil colocar isso na cabeça do seu Zé, sabe? Que ele precisava ter coerência. A verdade é que Abigail tinha nas suas mãos um grandíssimo problema. Problema terrível para solucionar. O texto diz que Davi saiu com 400 homens para destruir a família de Nabal, matar Nabal, destruir todos do sexo masculino, todos os empregados. Davi estava com sangue nos olhos. E diz a Bíblia que Davi era homem sanguinário. E quando Davi vai caminhando para a casa de Nabal, Abigail recebe a notícia de que Davi vinha vindo e sai ao encontro de Davi.
cheia de presentes, cheia de comida, cheia de bebida, e ela encontra com Davi e dá aqueles presentes para Davi. E aquilo aplacou a ira de Davi. E Abigail volta para casa e Nabal está dando uma festa. Nabal está totalmente bêbado. E Abigail espera a hora certa, e quando ela fala, Nabal fica paralisado, e depois Deus mata Nabal. Queridos, eu queria compartilhar nessa noite sobre o que fazer quando a família precisa de restauração. O que fazer quando a família tem grandes problemas? O que nós precisamos fazer? Quais são os ensinamentos desse texto para uma família que está atravessando problemas seríssimos? Talvez não problemas semelhantes ao que o texto diz, mas problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas que estão afetando a convivência familiar. Quais são as soluções de Deus? Quais são os caminhos de Deus para tentar lutar pela restauração de uma família? Eu queria que nós olhássemos para esse texto. Se você estiver com a Bíblia aberta aí, olhe para o texto. E Abigail é a nossa heroína. Abigail é a mulher sábia que edifica a sua casa. Abigail é a mulher que nos ensina, nos dá algumas ações, algumas atitudes de sabedoria, atitudes importantes para resolver problemas dentro de casa. Não sei se você está passando algum problema grave dentro da sua família, dentro da sua casa. Mas Abigail pode nos ajudar a tratar deles. Olha aí os versículos 18 a 20. Do versículo 18 a 20, a primeira atitude de Abigail que pode nos ajudar é a seguinte: agir com urgência para que o mal não venha sobre a sua casa. O versículo 18 a 20 diz o texto que imediatamente, vejam que Abigail não esperou o problema chegar. Abigail não esperou a situação ficar pior do que já estava. O texto diz que imediatamente Abigail foi aquilo que os administradores chamam de uma mulher proativa. Uma mulher que tomou a iniciativa. Ela tomou a iniciativa, ela pegou 200 pães, 2 vasilhas de vinho, ela pegou as ovelhas e ela foi com aqueles presentes, com bolo, com comida. Ela sabia que ela tinha que resolver o problema. Vejam que o texto diz algo fantástico. Olha aí o versículo 17. O versículo 17 diz assim: agora leve isso em consideração. Aqui é o servo de Nabal falando com ela. E veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Queridos, esse texto aqui está grifado na minha Bíblia. Porque muitas vezes a destruição está pairando sobre a família. Às vezes, a situação está ficando grave, os problemas estão se avolumando, e nós não temos uma atitude proativa.
Não temos uma atitude imediata, não temos uma atitude urgente. Muitas pessoas, muitos pais ficam esperando a situação ficar pior. Meu querido, não espere a situação piorar. Seja proativo, tome atitudes concretas. Saia do seu comodismo e comece a fazer alguma coisa. Sua família está desabando, sua casa está caindo, os seus filhos estão se desviando, você está perdendo a sua família. Ah, queridos, às vezes, muitos pais, muitas mães, não têm atitudes que podem solucionar o problema antes dele acontecer. A família de Abigail ia ser destruída. Mas ela amava aquela família. Ela queria, apesar de Nabal ser um homem insensato, alcoólatra, um homem que não sabia tratar, um homem rude, agressivo, ela amava a família dela. E ela queria que aquela família não fosse destruída. Se você não agir, muitas vezes, queridos, agir de maneira urgente é você desligar a televisão e começar a fazer o culto doméstico. Esse negócio de culto doméstico, em alguns lugares, já virou coisa ultrapassada. É você desligar o computador e começar a ter mais tempo com os seus familiares. Agir imediatamente, agir antes que o problema chegue. É você parar para conversar com o seu filho, com a sua filha adolescente, ou então pré-adolescente, porque às vezes na adolescência já não dá mais para conversar. Nosso filho foi morar em São Paulo com 17 anos. Morar sozinho em São Paulo. Colocou na cabeça que queria fazer Mackenzie. E a gente tentou de todo jeito tirar da cabeça dele, porque ele é muito novo. E eu me lembro que minha esposa, ela chorou, assim, uns 15 dias direto. Chorava. O menino lá, 17 anos, naquele mundo chamado São Paulo, aquela loucura. E bênção. Obrigado, querido. Estou mais perto. E aí depois de 3 anos que ele estava lá em São Paulo, ele foi lá para Valadares um dia e nós fomos conversar com ele. E ele amadureceu muito rápido, muito cedo. E ele falou assim: por que vocês me deixaram ir para São Paulo? Como é que vocês fizeram um negócio desse? Se fosse eu, não deixava meu filho ir para São Paulo. Aí eu falei para ele assim: filho, o que nós tínhamos que ter feito com você, nós fizemos. Toda a sua base, todo o seu fundamento, você já era um adolescente convertido. Nós tínhamos convicção da sua conversão. E se você tivesse que aprontar, você ia aprontar aqui ou lá. O relacionamento que nós temos com Ele, o relacionamento que foi construído, as bases, os fundamentos, a palavra de Deus, a evangelização.
Eu me lembro que nós nos reuníamos para fazer o culto doméstico e ali nós entendemos, eu e minha esposa, que quem tinha que fazer o apelo para os nossos filhos não era nenhum outro pastor, a não ser eu ou ela. E eu me lembro que quando ele tinha 9 para 10 anos, nós fizemos o culto doméstico e fizemos o apelo e apresentamos Jesus. E naquele dia ele se quebrantou e ele entregou a vida dele ao Senhor. Falei, filho, o que nós tínhamos que ter feito, nós já fizemos. E é por isso que hoje você está... Ele já está lá 4, dá para 5 anos, está fazendo pós-graduação. E você ouve as músicas que ele compõe. E você vê que esse menino teve uma experiência com Jesus. Queridos, nós não temos uma família perfeita, de maneira nenhuma. Cheia de problemas, cheia de dificuldades. Mas nós entendemos uma coisa. Nós precisávamos nos antecipar a esse mundo sujo, pecaminoso, porque o nosso primeiro campo missionário era Pedro e Alice. E agora Deus nos deu mais um, o campo missionário aumentou, né? E agora temos um de 7 anos, queridos, 7 anos, volta e meia ela fala de namorar. Olha a tragédia, irmãos. Olha a tragédia. Aí eu chego para ela e falo assim, filhinha, não está na sua idade. Queridos, se nós não nos anteciparmos, vai ser muito tarde. Se nós imediatamente não tomarmos uma atitude, às vezes eu vejo pais dando celular para o filho, com 10 anos. Aí eu chego para ela e falo assim, pai, quando é que eu vou ter um celular? Filha, quando você fizer 12 anos, talvez você tenha um celular. Ah, mas isso é ultrapassado, isso não é desse mundo. De fato, queridos, não é desse mundo. Não é desse mundo. Não é desse mundo. Ou nós, como família cristã, como família de Deus, ou nós estabelecemos um conceito e um comportamento que se antecipe a esse mundo perdido, ou vamos perder nossos filhos. Vamos perder a casa. Abigail, imediatamente ela foi solucionar o problema. Mas a segunda verdade desse texto está aí do versículo 23 ao versículo 31. Diz o texto que Abigail, quando encontrou Davi, desceu do jumento e, com o rosto em terra, caiu aos pés de Davi. Ela se humilha diante de Davi. E para mim tem um ensinamento muito claro para solucionar problemas na família. Aí até o versículo 31, se você olhar a conversa de Abigail com Davi, você vai ver uma mulher humilde. Uma mulher que quer conciliação. A segunda atitude para solucionar os problemas dentro da família é que nós precisamos ter atitudes conciliatórias, mesmo que custem a nossa humilhação. Atitudes conciliatórias, mesmo que custem a nossa humilhação. Talvez aqui seja o grande problema de muitas casas. O diálogo para a conciliação, a humilhação, a falta de quebrantamento.
Pessoas que nunca se dobram. Abigail é interessante, ela se dobra. Certa vez um pastor falou comigo assim, sabe qual é a diferença entre o trigo e o joio? A diferença entre o trigo e o joio é quando o vento sopra, o joio não se dobra. O joio fica rígido, duro. O trigo se dobra. Se você quiser salvar sua família, salvar seu casamento, procure ter atitudes conciliatórias. Aprenda com Abigail, se humilhe. Peça perdão pelo que você não fez. É o que Abigail faz aqui. Olha, a culpa é minha. É aquele velho ditado baiano, né? Não sei se é baiano, não sei se é mineiro. Dois bicudos não se beijam, dois duros não levantam um muro. Sabe, duas pessoas duras não chegam a lugar nenhum. Abigail demonstra para nós que a conciliação vem quando você realmente está disposto a se quebrantar, disposto a reconhecer que errou, disposto a pedir perdão, disposto a se humilhar. Muita gente não quer se humilhar. Conheço muitos pais que não pedem perdão aos seus filhos e devem pedir. Devem pedir. Devem pedir. Porque às vezes usou uma palavra maldita, às vezes exagerou na disciplina, às vezes tratou o filho, envergonhou o filho. E essas pessoas não conseguem pedir perdão. São pessoas duras. São pessoas insensíveis. São pessoas que se comportam igualzinho a Nabal. Nabal era assim. Eu me lembro que um dia, esse meu filho, Pedro, eu falo muito dele, porque eu e ele, a gente teve muitas assim, muita coisa junto. E teve um dia que eu reconheci que eu tinha que pedir perdão para ele. Eu exagerei lá numa palavra que eu disse. Ou não sei se ele me pegou em alguma mentira. E às vezes tem isso, né? O pai dá um vacilo, o filho... Como eu disse para os irmãos, não tenho nenhuma pretensão de trazer para vocês aqui um pai perfeito ou uma família perfeita. E o Espírito de Deus falou comigo, você tem que pedir perdão para ele. Você tem que se humilhar. E agora, o santo reverendo, para se quebrantar e na frente do filho e reconhecer que errou e pedir perdão. Me lembro que foi uma das experiências mais duras que eu tive na vida. E Deus querendo dizer assim para mim, você tem que se quebrantar. Você tem que amolecer o seu coração. Atitudes conciliatórias. Atitudes que fazem com que a família seja salva. Atitudes que fazem com que os relacionamentos sejam sarados. Queridos, eu conheço mulheres que até hoje nunca receberam um pedido de perdão dos seus maridos. Minha mulher diz assim para mim, você pede perdão com muita facilidade. Eu falo para ela, minha filha, é porque eu erro muito. Mas eu não perdoo com muita facilidade não. Falei, aí é problema seu com Deus.
Me lembro que nós tivemos uma crise terrível. Olha, foi mais de 4 meses, quase sem se falar. 4 meses. Irmãos, terrível esse tempo, hein? Aí teve um dia que Deus falou assim comigo muito claramente, porque eu cansei de pedir perdão. Falei, não vou pedir mais perdão para essa mulher. E com raiva no coração. Aí eu falei assim, nesse dia, Deus falou comigo muito claro, disse assim, ó, se humilhe. Porque ela é mais ou menos assim, não sei se as irmãs, as casadas aqui são assim, né? Porque quando o marido vai todo assim pedindo perdão, quando eu vou assim todo para ela pedindo perdão, ela fala assim, perdão pelo quê? Irmão, é terrível. Porque você tem que dizer os detalhes. E homem detesta detalhe. Não sei se os homens aqui são... Sabe, quando ela fala assim, precisamos ter uma DR. Eu falo, é por cá. Eu vou embora. Detesto DR. Se você é igual a mim, homem não gosta. Aí eu cheguei, eu sabia que ela ia perguntar por quê. Mas Deus foi mais forte dentro de mim e falou assim, vá lá. E eu cheguei para ela e falei assim, Deni, sabe que tem 3 maneiras de chamar, né? O nome dela é Ildenice. Ildenice. Quando chama Ildenice, é porque a coisa está ruim mesmo. É igual quando ela diz assim para mim, Paulo Emílio, fechou o tempo. Eu já sei que vai ser problemática a situação. Aí ela falou, eu falei assim, Deni é o intermediário. É entre Ildenice e bem. Bem é quando está tudo bem. Aí quando eu falei assim, Deni, aí ela, pois não, ixi, esse pois não é terrível. Sabia que não ia ser fácil, aquela empreitada minha. Aí eu cheguei para ela e falei assim, eu queria te pedir perdão. Eu já sabia o que vinha dali, né? Pelo quê? Eu tinha que falar os detalhes da situação. E eu falei todos os detalhes e ela falou assim, eu ainda não estou pronta para perdoar. Essa é uma dica para as mulheres, tá? Uma dica. Ah, por quê? Não, porque o meu perdão é sincero. Meu perdão é honesto. Porque tem gente assim que perdoa, mas daqui a pouco joga no rosto, né? De novo, né? Perdoa, mas daqui a pouco está trazendo à baila de novo o problema. Então ela aprendeu que não se deve perdoar assim, na lata, na hora. E aí ela falou assim, não, eu ainda não estou pronta para perdoar. Aí eu falei assim, você tem um grande problema agora. Porque eu já estou livre diante de Deus. Estou te pedindo perdão pelo que eu fiz assim. Irmãos, passou uma semana aquela mulher remoendo o negócio na cabeça dela. Uma semana eu falei assim, gente, que mulher. Aí ela, depois de uma semana, ela falou assim para mim, eu tenho que te perdoar. Eu vou te perdoar em nome de Jesus. Queridos, nunca mais ela jogou no meu rosto aquilo que aconteceu. Atitudes conciliatórias podem salvar uma família. Mas o versículo 33 fala de uma outra atitude de Abigail. Diz aqui o texto, no versículo 33, o versículo 33 diz assim, seja você abençoada pelo seu bom senso, por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Irmãos, bom senso. Eu gosto dessa tradução da Nova Versão Internacional, porque tem umas palavras assim muito interessantes, que tem muito a ver com a nossa realidade.
Sabe por que muitos casamentos estão acabando hoje? Por falta de bom senso. Falta de bom senso. Falta de um comportamento sábio. Um comportamento prudente. Queridos, procurem ter bom senso no relacionamento. Pode parecer óbvio isso que eu estou falando, mas hoje em dia o que nós encontramos de mulheres casadas que humilham seus maridos na frente de outras pessoas, humilham. Mulheres que não respeitam seu marido. É falta de bom senso. Pessoas que falam sem pensar. Pessoas que manipulam, homens manipuladores das suas esposas, dos seus filhos. Davi elogia Abigail pelo bom senso, prudência. Prudência. Volta e meia nós estamos aconselhando casais. E certa vez eu estava aconselhando um casal de noivos, que queria que eu fizesse o casamento. E eu estabeleci com eles que pelo menos 6 meses antes nós tínhamos que ter uma caminhada juntos de aconselhamento, de oração, de estudo da palavra, dando para eles dicas, informações sobre o que é um casamento de verdade. E teve um dia que eu cheguei para ela e falei assim: minha filha, você não ama seu noivo. E eu não estou querendo fazer o casamento de vocês. Não tenho interesse nenhum de fazer o casamento de vocês. Foi vocês que me procuraram. E eu estou vendo que você não ama o seu marido, seu noivo. Mas como, Paulo, que eu não amo o meu noivo? Falei, você não ama o seu noivo porque você tem ciúme até da sombra dele. Já viu aquelas pessoas que têm ciúme da sombra? A sombra. Uma mulher manipuladora, controladora, ciumenta. Eu falei assim, você não tem bom senso, você não tem sabedoria. Suas palavras agridem o seu noivo. E quando ele se casar com você, corre o risco, o grande risco, dele ter uma vida paralela à vida que ele vai ter com você. E você sabia que muitos homens têm medo de suas mulheres, suas esposas, e eles constroem um mundo paralelo àquele mundo que eles têm dentro de casa. E eu falei para ela, sabe por quê? Porque você vai criar uma cultura do medo no relacionamento com o seu futuro marido. Uma cultura do medo. E ele não vai conseguir ser ele mesmo quando estiver com você. Ele não vai ter coragem de abrir o coração dele com você. Muitos homens não têm coragem de abrir o seu coração com a sua esposa. Constroem um mundo paralelo, um mundo solitário, porque eles têm medo de serem criticados, acusados, julgados. E aí eu falei para ela, você não ama o seu noivo, você manipula o seu noivo. E manipular é diferente de amar. E ela tomou um susto
E eu falei também que não ia fazer mais o casamento não, se ela não mudasse de vida. Eu me lembro que aqueles próximos 2 meses foram meses de quebrantamento, de choro, de reconhecimento de pecado, de mudança de vida. E eu perguntava para ele, e aí, ela está mudando mesmo ou é só aqui entre nós aqui? Não, Paulo, ela está diferente. E eu fiz esse casamento, toda vez que eu vou em Maringá e eu me encontro com eles, aí ele vem e me abraça. Ô, meu pastor, salvou meu casamento. Ô, Paulo, eu agradeço tanto a você. Falei, não, filho, agradece a Jesus, porque foi Jesus que colocou a vida da gente um na frente do outro. Prudência, sabedoria. Para terminar nossa conversa, a última atitude de Abigail aí no versículo 37. Que é muito interessante e tem a ver com o que nós acabamos de falar, é que Abigail esperou o momento certo para abrir o seu coração. Versículo 37 mostra isso. Versículo 37 diz, olha bem, o 36, começa no 36. Quando Abigail chega em casa, Nabal está, chapado, mamado, numa festa, num banquete. Se ela fosse falar ali, ela ia apanhar que nem Malavé. Ela ia se dar mal. Ela esperou a hora certa. Nabal estava sóbrio, versículo 37 diz isso, né? De manhã, quando Nabal estava sóbrio, ela, abriu a boca, abriu o coração. Queridos, você sabe, né, que a língua é uma das maiores destruidoras de muitas famílias. Muitos casamentos. Muitos casamentos acabam por causa de uma língua ferina, uma língua que não consegue ser dominada. Tiago diz isso, né? Que a língua é um fogo que destrói uma floresta. A língua machuca as pessoas. A nossa língua, e é tudo para nos defender. Engraçado com a língua, né? A língua, ela sempre sai em nossa defesa. Mas sabe o que eu aprendi, queridos? Que a língua sai em defesa do nosso ego. Em defesa do nosso eu. Toda vez que o seu eu, o seu ego é machucado, a língua, estou aqui para te defender. E aí você fala sem pensar, e aí você agride, e a língua é aquele negócio, é igual a flecha que é lançada. Depois que ela sai, não volta mais. A língua cumpre o seu papel. O papel de defender o nosso ego, de defender o nosso eu ferido e de agredir, muitas vezes, as pessoas que nós mais amamos. Abigail sabia que aquela não era a hora de falar. Não era a hora de falar. Era a hora de calar. Calar. Eu imagino que ela voltou do encontro com Davi, com uma raiva daquele Nabal. Eu vou jogar na cara daquele miserável. Ele agora vai ouvir tudo. Quando ela chega em casa, o cara está chapado. Vocês conhecem a história, né?
da mulher que apanhava do marido, lá na África. Ouvi isso de um pastor da África num congresso de avivamento, lá da Igreja Presbiteriana do Brasil. Diz que toda noite, a mulher estava em casa, quando o marido vinha lá, cheio de pinga, cheio de mé, e a mulher via o marido chegando. Aí quando o marido chegava em casa, ela falava, aí ele pegava e enchia o rosto dela, batia nela. Aí ela não aguentou mais, procurou um feiticeiro da tribo. Aí o feiticeiro da tribo falou assim: olha, toda vez que o seu marido for chegando em casa, você leva essa garrafa de água aqui. É uma água miraculosa, uma água milagrosa. Ele está apontando lá, você enche a boca de água. E você só joga a água fora depois de 2 horas. Você vai parar de apanhar. Essa água faz um milagre fantástico. O marido no outro dia vem lá, chegando em casa. Eu bebo você. Isso em africano, né? Dialeto. Aí a mulher foi rapidinho, pegou aquela água misteriosa, escondida e marcou 2 horas. O cara chegou e ela doida para falar um monte de coisa para ele, mas a boca estava cheia de água. Primeira noite, ela não apanhou. Aí depois de 2 horas, quando ela quis falar, ele já estava roncando, dormindo. Aí ela jogou água fora. Não dá mais nada para falar com esse homem. No outro dia, o homem veio chegando de novo bêbado, e ela, não apanhou. Tudo bem que é uma piadinha assim meio machista, né? Mas na verdade, queridos, a nossa língua, muitas vezes, é a causa da nossa derrota. Tem muito homem que tem que beber água. Beber dessa água miraculosa. Tem muita mulher também. Abigail sabia. Ela espera o outro dia. E quando ela fala, presta atenção, queridos, no texto, versículo 37 aí, quando ela fala na hora certa, quando ela fala do jeito certo, Deus age, porque mata aquele ordinário. Não estou dizendo que quando você falar da hora certa, Deus vai matar o seu cônjuge, por favor. Não é isso, não. O princípio não é esse. O princípio é que, quando você fala na hora certa, Deus faz alguma coisa. Diz o texto bíblico que Deus feriu Nabal. E quando ela falou, ele ficou paralisado. Eu queria terminar essa palavra dizendo que muitas vezes nós queremos restauração no casamento a partir do outro. Deus deseja que essa restauração comece a partir de mim. E eu creio que nossas atitudes pessoais podem salvar um casamento. Podem salvar uma família. Às vezes não dá para se antecipar. A situação já ficou de um jeito que parece que não tem jeito mais. Mas eu creio que um milagre pode acontecer. Eu creio que
algo de Deus pode acontecer. Então eu queria aproveitar esses minutinhos aí para orar. Eu vi uma frase certa vez que dizia o seguinte: tudo muda quando você muda. Pode parecer chavão, né, de palavra motivacional. Não, mas não é não. Eu creio que talvez você tenha um problema na sua casa. Um problema na sua família. E você quer solução de Deus. Preste atenção às atitudes de Abigail. E se você quiser que a gente ore com você. Talvez você não tenha problema nenhum na sua casa, e sua família está super bem, tudo jóia, legal, louvado seja o Senhor. Mas talvez você seja como eu, que tenha problemas que precisam da ação de Deus dentro de casa. Da ação de Deus. Eu tenho lá meu bebê de quase 7 anos, que eu oro todo dia para que Jesus se antecipe na vida dela e alcance aquele coração. Do jeito que eu vejo ela caminhar assim, eu falo assim, meu Deus. Só a misericórdia do Senhor. É um problema. Educar filhos nessa geração, nessa sociedade, é difícil. E se você não se relacionou na infância, na pré-adolescência, na adolescência, é mais difícil. Não adianta bater, não adianta agredir. Você tem que dobrar o joelho. Pedir misericórdia a Deus, para Ele quebrantar seu coração. E o coração do seu filho.